tarde, boa noite, Fortaleza, região metropolitana, interior e o resto da humanidade. Estamos de volta para o caminho da vitória, continuando com a nossa acentuação gráfica. Então você já revisou, você já sabe de tudo, são 8 regrinhas, nós já vimos 3, vamos para a 4ª regra, ao vivo. Ai, professor, eu não quero mais não, que é isso? Olha, veja. Vamos para a regra dos monossílabos. Monossílabos tônicos. Professor, o que é isso? Basicamente, gente, como você já sabe, a regra da acentuação é baseada no acento tônico. Você viu os oxítonos, paroxítona, proparoxítona e agora os monossílabos. Então, se for um monossílabo, quer dizer, uma sílaba, monossílabo tônico, terminado em as, es e os, vai ter acento gráfico. É por isso, ó, que chá tem acento. Ó. Chá, pá, fé, pé, nó, só e assim por diante. E vale, assim como as oxítonas que nós vimos na aula anterior, os monossílabos também, ó, vale para, a regra dos monossílabos vale para os verbos, ó. Então, ó, vou dar um livro, ó. Vou dar, ó, veja, ó. Igualmente as oxítonas, ó. Veja, ó, mesmo seguido de ló. Mesmo seguido de ló, esse verbo é monossilábico terminado em al. Mesmo seguido de ló, esse verbo é monossilábico terminado em al. Ó, quero ter um livro, ó. Quero tê-lo só para mim. Quero tê-lo. Veja, ó. Mesmo seguido de ló, monossílabo. Ó. Vou pôr o livro, ó. Vou pô-lo. Pô-lo. Então, a regra dos monossílabos também vale para os verbos monossilábicos, terminado em a, e, o, seguido de ló ou de lá. Beleza? Essas são as 4 principais regras, as 3 da aula passada e essa aqui. Vamos agora para as regras especiais. Você aí em casa, então vamos lá. Regras especiais. Vou começar com essa aqui. Então, existe uma regra dos ditongos, que nós já sabemos o que é, porque a gente já viu lá nas aulas passadas. Abertos, tônicos. Professor, o que é isso? Vou dizer, não tenha medo. Ó, ditongo aberto, você já sabe o que é ditongo, né? Semivogal, vogal, aquele troço todo. Tônico, quer dizer que é forte. Aberto é que o aparelho fonador abre. Se você, que não sei se é da sua geração, mas se você for da geração do creu, é só lembrar do creu. Professor, que loucura. Então veja, ó. Eu, ei e oi. Seguido ou não de S. Seguido ou não de S. Eu, eus, ei, eis, oi, oi. Seguido ou não de S. Então, se você encontrar, ó, veja, ó, como é fechado, ó. Eu, como é fechado, ó. Ei, como é fechado, ó. Oi, a. Então, esse ditongo aberto, ó, oi. Seguido ou não de S, se eles forem tônicos, eles recebem acento. Então, é por isso que, ó, céu tem acento, ó. Céu, el. Ó, escarcel. Escarcel, el. Ó, fiéis, ó, seguido de S, ó. Fiéis. Herói. E assim por diante. Então, essa regra é simples. O que aconteceu? Você sabe que desde 2009 nós seguimos uma reforma ortográfica. Com essa reforma, essa regra foi modificada aqui, ó. Veja. Com a reforma, exceto as paroxítonas. Então, ó, exceto as paroxítonas. Então, veja, eu vou seguir essa regra? Vou, menos para as palavras paroxítonas. As únicas palavras paroxítonas que tem acento é aquela regrinha que nós vimos, ó. É sobre aquela regra que nós vimos, das focas e do pássaro? Pois é. Veja, ó, vou pegar, ó, herói, ó. Herói tem acento. Mas quando você diz, ó, herói, é paroxítono. Então, se é paroxítono, não tem mais, ó.
Ó. I. Dei. Ó. Paroxítono. Não tem mais, ó. Veja, ó. É forte, ó. Ideia. É forte. Ai. É aberto. Ai. É paroxítono. É aberto. Mas é paroxítono. Não tem acento, ó. Jói. Jói. Ó. Paroxítono. Professor, já entendeu? Só mais um, ó. Plateia. Ó. Sendo paroxítono, não tem mais, ó. Assembleia. E assim por diante. Essa regra não vale mais para as paroxítonas. Porque eu falei para você, se você pegar o final da aula passada, você vai lembrar, ó. Se a oxítona terminada em A tem acento, a paroxítona terminada em A não terá. Se a oxítona terminada em O tem acento, a paroxítona terminada em O não terá. Então, ó, essas palavras perderam o acento. Beleza? 5. Tá acabando, ó. Vamos para a próxima regrinha. Eu tenho aqui o seguinte, ó. Vou colocar aqui uma atenção aqui para você, ó. Atenção. Aí lá vem ele com a atenção dele. Quer ver? Ó. Veja. Antes da reforma. Antes. Nós tínhamos esses hiatos aqui, ó. Ó, é vogal, forte. A gente colocava o circunflexo na primeira vogal desse hiato, ó. Diga aí em casa, ó. A gente colocava o acento na primeira vogal do hiato, desse hiato aqui, ó. E aí esses verbos tinham acento, ó. Veem, leem, creem e deem, ó. Veja, porque vocês tinham esses hiatos aí, ó. Ele vê, eles veem. Ele vê, eles veem. Ele lê, eles leem. Ó, eles creem e deem vocês, ó. E tinha acento nesse ó. Veja, ó. Abençoe. Perdoa. Mamãe, pode deixar que eu o suco. Então, antes da reforma, nós tínhamos esse acento circunflexo na primeira vogal desse hiatus aí. Com a reforma, essa regra foi abolida. Então, você em casa já sabe, ó, não existe mais esse acento no e e no o. Com a reforma, ó, você pronuncia do mesmo jeito. Mas não coloca mais o acento. Então, ó, quando você for escrever, ó, é só colocar veem, leem e assim por diante, ó, sem um acento. Abençoe, perdoa e assim por diante, ó, sem um acento. Aí a mesma pronúncia, continua sendo o mesmo hiato, mas só que sem um acento. Perdoa, 3 sílabas, e hiato, mas você não coloca mais o acento. Por quê, ó? Se a oxítona terminada em em tem acento, a paroxítona terminada em não terá. Uma é o contrário da outra, estão lembrando? Pois é. Então essa regra foi abolida. Esqueça essa regra, quer dizer, lembre-se que ela não existe mais. Beleza? Vamos para a próxima. Ai, professor, essa aula parece um dia de fome, ó. Ei, para que isso? Vamos para a regra 6. Regra dos hiatos. Veja, essa regra do hiato aqui, ó, ali, do ou, ela foi abolida. Essa regra foi abolida. A que eu vou falar agora continua. Então, veja só, hiato, ó, veja. Se você encontrar o I, a letra I, ou a letra U, ou I ou U. Se esse O, esse U for a segunda vogal de um hiato. Veja, nós já vimos lá no começo que hiato era vogal, mais vogal. Hiato era vogal, mais vogal. Se o I for a segunda vogal, vogal, I for a segunda vogal. Ou U for a segunda vogal. Se esse I estiver sozinho na sílaba, ou acompanhado de S, ele tem acento gráfico obrigatoriamente. Professor, frescura, tenha calma, para que isso?
Então, se o I ou U for a segunda vogal do hiato, se ele estiver sozinho na sílaba ou acompanhado de S, ele vai ter acento, obrigatoriamente. Vale, professor, que loucura. Veja, ó. Saída. O I é a segunda vogal do hiato, ó, e está sozinho na sílaba. Ó. Maniqueísta. O I, ó, está acompanhado de S, ó. E a segunda vogal está acompanhada de S, ó. Veja, ó. Saúde, ó. O é a segunda vogal do hiato, ó. Sozinho, ó. Professor, já entendeu? Só mais um, ó. Balaustre, ó. O é a segunda vogal, ó. Está acompanhado de S, ó. Aí veja, ó. Baú. Perceba, baú é um oxítono. Baú é oxítono. Sim, professor, é um oxítono terminado em U. Eu sei. Só que ela é acentuada pela regra dos hiatos. Prevalece a regra dos hiatos. Prevalece a regra dos hiatos. Então, o ó. Ele aí tá na. Ó, tá oxítono? Sim. Só que prevaleceu a regra do hiato, ó. O é a segunda vogal do hiato, ó. Está sozinho, ó. Ó. Icaraí. Mesmo que seja oxítono. Mesmo que seja oxítono, ó, prevalece a regra dos hiatos. Então, veja, ó. Caju. Caju não tem acento. Eu sei que muita gente coloca acento no caju. Caju, pronuncia até confuso, ó. Caju. Mas não tem regra para ela. Caju é um oxítono terminado em U, ó. Oxítono terminado em A é O e EN. No caso do baú é oxítono, só que ele atende a regra dos hiatos. O caju não. Caju, U não é hiato. Então, caju não tem acento desde 1971. Assim como o coco não tem acento também desde 1971. É porque a gente não prestou atenção. Beleza? Aí veja aqui, ó. Lá vem ele negócio do inseto. Quer ver? Inseto, ó. Exceto. Olha o que é que você vai fazer hoje em casa, ó. Olha aí, ó. Ó, quando for namorar, ó. Olha que loucura. Veja, ó. Como é que você vai cantar no ouvido do gato, no ouvido da gata. Ou então no ouvido do primo, da prima, do irmão, ó. Ó. Se depois do I houver um NH, não posso acentuar. Ai, que lindo, ó. Se depois do I houver um NH, não posso acentuar. Vejam, mesmo isso sendo a segunda vogal do hiato, ó, e ficando sozinho na sílaba, a gramática diz que se houver um NH depois, eu não posso acentuar. Vão lembrar? E, veja, se por um acaso o U ou o I forem duplos, vale, professor, frescura, pois é. Se o I for duplo, e não cair nenhuma outra regra, se o I for duplo, e tiver nessa regra dos hiatos, ou o U for duplo, você não pode acentuar. Veja, ó. Veja, ó. Xiita. Lembra dos muçulmanos, ó? Xiita, o I é a segunda vogal do hiato, ó. Tá forte, ó. Xiita. Tá sozinho, ó, mas não interessa. Como é duplo, não pode, ó. Xiita. Olha essa palavra aqui, ó, é uma árvore, ó. Sucuuba. É uma planta. Sucuuba. O professor nunca nem ouviu falar. A Natura, inclusive, faz perfume dessa planta aí, é uns R$200 o perfume. Até chora. Sucuuba, ela chama de ucuuba, mas é a mesma coisa. Ucuuba, sucuuba é a mesma coisa. Ucuuba, ó, veja, ó. Quando é duplo, ó, não pode acentuar, mesmo estando na regra dos hiatos. Beleza? Tá tranquilo? 6 regrinhas, faltam só mais 2. Ô, Glória, tá acabando, meu filho. Ai, professor, é tanta coisa, ó. Ô, vontade de morrer, ó. Tenha calma, pra que isso? Estuda, rapaz. Estuda que a vida muda. Ai, professor, que loucura. Então, veja, ó. Aí, veja, ó. Se você encontrar um I, ou, de novo, aqui é dos hiatos, já foi. Se você encontrar um I ou U, ó. Se eles forem tônicos, o I e o U forem tônicos, ou I ou U, ou I ou U forem tônicos, e antecedidos
e antecedidos de ditongo ou tritongo, vai ter acento gráfico. Ai, professor, frescura essa regra aí, ó. É mesmo. Então, se o I ou o forem tônicos, fortes, e antes dele vier um ditongo ou tritongo, você coloca acento. Então, veja, ó. Vou pegar essa palavra aqui, ó. Piauí. Que nós vimos lá na fonologia, ó. Vou até separar, ó. Piauí, ó. Veja, ó. O I é tônico e antes vem um ditongo, ó. Então, esse I sozinho, você viu na fonologia comigo. Esse I aí não é um hiato, não. Esse I aí não é um hiato, não. Esse I aí nós vimos lá. Ele sozinho aí é um ditongo. Nós vimos lá na fonologia. Depois você volta lá e vai ver essa aula. É uma tal da glade. A bicha veio, a glade. Pois é. Você volta lá. Então, esse I sozinho, ó, e antes vem um ditongo, ó, ele tem acento, ó. Esse aqui, ó, é um lagarto, ó. Você que nunca foi pobre, a gente chama esse lagarto de tejo, de tiu, mas o nome dele é teiu. Teiu. Então, o teiu, ó, veja, você parar para você, ó. Teiu, ó. O U é forte, ó. E antes vem um ditongo, ó. Esse U aqui não é hiato, não, gente. Pelo amor de Deus. Eu falei para você lá na fonologia. Esse U sozinho é um ditongo, por causa da pronúncia, ó. Teiu. Piauí. Por causa da glade, essa semivogal que se prolonga, esse I sozinho e esse U sozinho são ditongos. Beleza? Então, a regra é, se você encontrar um I sozinho ou U, e antes vier um ditongo ou tritongo, coloca acento. Aí, vamos lá. Lá vai, eu sabia, ele vai dar outra informação. Com a reforma, exceto as paroxítonas. De novo, ó. Então, perceba, ó. Diretora, me acompanha aqui, ó. Veja, ó. Se você parar para pensar, a reforma ortográfica só atingiu as paroxítonas, ó. Essas perderam o acento. Aqui, diretor, ó. Essas perderam o acento. E essa aqui também perderam. Quer dizer, quando você pegar uma gramática e quiser atualizar a parte de acentuação, só é fazer essa alva aí, ó. Exceto as paroxítonas. Então, veja, ó. Vou pegar a palavra feiura, ó. Feiura. Vou separar para você, ó. Perceba, ó. O U é forte, ó. Feiura. Antes tem um ditongo, ó. Só que essa palavra é paroxítona, não tem mais, ó. Vale, professor, ó. Bocaiúva. Ó. Bocaiúva, ó. O U é forte, antes vem um ditongo, mas essa palavra é paroxítona. Então, essa regra continua, menos para as paroxítonas. E agora, nós vamos para a última regrinha, que nós chamamos de acento diferencial. Professor, o acento diferencial, ele não tinha sido abolido? Sim, alguns acentos diferenciais foram abolidos. Alguns foram abolidos. Esse que eu vou falar agora, eles continuam. Então, como é, professor? Vou mostrar para você agora. Aí, professor, essa aula está parecendo o desfile do maracatu, tá demorando. Para que isso? Ei, presta atenção na aula. Então, vamos lá, ó. Ai, professor, veja. Acento diferencial. Acento diferencial. Acento diferencial. Professor, vai, mostra. É o seguinte, ó. Algumas palavras são iguais, são homônimas, são iguais. Para diferenciar uma da outra, a gente coloca um acento em uma delas, que é o chamado acento diferencial. Então, ó, especificamente, ó, nos verbos ter e vir. Especificamente nesses dois verbos, ó, verbo ter, ó. Eu tenho, tu tens, ele tem, verbo ter. Ou então o verbo vir, ó. Eu venho, ó, vim aqui, ó, eu venho, tu vens, ele vem. Especificamente nesses dois verbos, o que acontece, ó? Na terceira pessoa do singular, não acontece nada. Veja, ó. Ei, ele tem dinheiro? Tem. Ei, ele vem hoje? Vem.
Mas no plural, ó, olha a diferença, ó. Eles têm dinheiro, ó, com um é só e acento circunflexo, ó. Isso aqui é plural, isso aqui é singular, ó. Ei, eles vêm hoje, ó. Vêm, ó. Estão vendo? Estão vendo? Então, ó, ele tem, eles têm. Ele vem, eles vêm, ó. Na terceira pessoa... Já coloquei, eu tô... Professor, já colocou, pois é. Deu para entender aí, né? Ó, tem e vem. Singular não tem, singular não tem. Professor, organiza a lousa, tá certo. Ou o pessoal para reclamar. Ele é esquizofrênico, ele fala sozinho. Eu não coloquei aqui plural. Então pronto, ó, deixar bem direitinho para você em casa, ó. Ah, é porque você tá tomando café e comendo pão, não tá prestando atenção. Então na terceira pessoa do plural, ó, dividir a lousa bem direitinho para você, ó. Tá aí, ó. Mesma coisa, ó. Eles têm, ó, com um é só, mas com circunflexo, ó. Eles vêm com um é só, mas com circunflexo. É porque eu coloquei um do lado do outro, aí você em casa podia se atrapalhar, mas eu dividi, ó. Terceira pessoa do singular não tem nada. Terceira pessoa do plural, ó, com circunflexo. Bem divididozinho para você curtir o momento. Singular, plural. Até aí tudo bem? Agora veja, ó. O que acontece? Nos derivados, ó. Nos derivados de ter e vir. Como assim, professor? Derivado de ter e vir assim, ó. Veja, ó. Ele tem. Mas eu posso criar derivados, ó. Verbos que nascem de outros, ó. Ele tem, ó. Ele detém, ele mantém, contém, retém, ó, vem, convém, intervém. Então, os derivados desses verbos também recebem acento diferencial. Então, veja, ó, bem direitinho, do jeito que eu fiz aqui desse lado, ó. Terceira pessoa do singular, ó, como é que vai ficar, ó? Na terceira pessoa do singular, ó, ele vai receber acento agudo, ó. Tem, tem, ó, oxi terminado em, ó. Tem, com, tem. Vem, com, vem. O professor já entendeu. Pois é. Vem, intervém. E assim por diante. Ó. Qualquer derivado do verbo ter ou do verbo vir. Ó, recebe acento agudo no singular. Ele detém, certo? No singular, com agudo. Veja o plural. Ó. Ai, professor, é muita coisa. Na terceira pessoa do plural, ó, o que vai mudar, ó, veja, ó, ele detém, eles detêm, ó. Para diferenciar a terceira pessoa do plural da terceira pessoa do singular, a gente coloca o circunflexo no plural, ó. A gente coloca o circunflexo no plural, ó. Estão vendo, ó? Ó, o contém, ó, mesma coisa, ó. Então, para diferenciar essa forma dessa, eu coloco o acento diferencial, que é esse circunflexo aqui, ó. Para todos os derivados, ó. Para todos os derivados, ó. Tudo bem? Veja. Verbo ter e vir no singular não acontece nada, certo? Aí veja, na terceira pessoa do singular, na terceira pessoa do plural, ó, recebe circunflexo. Ele tem, ele vem, eles têm, eles vêm. Do verbo vir, não é do verbo ver. Presta atenção, Baitinga. Presta atenção. E nos derivados, ó. Detém, contém, convém, intervém. Na terceira pessoa do singular é agudo. E na terceira pessoa do plural, circunflexo. Tudo bem? E aí, ó, para gente terminar de curtir esse momento, veja. Ai, professor, esse homem tanto fala como copia. Esse homem não tem uma bucite. Ei, que é isso, hein? Essa aula está sendo gravada e vai ficar. Ó, veja. O verbo pôr, ó. Verbo pôr recebe acento circunflexo. Verbo pôr, ele é tônico. Pôr, colocar, botar. Professor, só é pôr um acento. Só é pôr um casaco. Só é pôr, colocar, botar. A ação verbal, que é o verbo pôr, ele é tônico, ele tem acento, ó. Diferente, ó, da preposição por. Preposição por. Vai. Então, quando você fala pôr do sol, você escreve pôr do sol, o pôr é do verbo pôr, ó. Veja, ó.
pôr do sol. Ah, professor, é por isso. Ah, professor, é por isso, ó. Por isso, ó. Então, ó, o verbo por, a preposição por. Estão vendo? E, ó, esse verbo aqui, ó. Que é, ó, o verbo poder. O verbo poder, veja, ó. Ó. Ele pode estudar? Pode. Ele pode estudar, ó. Isso aqui, ó, no presente, ó. No presente, ó. Ele pode estudar. Diferente, ó. E ontem? Ontem ele não pôde. Que é o pretérito perfeito. É o pretérito perfeito. Que é o passado, ó. Então, ó, ele pode no presente, ele pôde no passado. Tudo bem? Então, veja, ó, isso aqui é o acento diferencial. Acento diferencial. Até aí, tudo bem? Aí, veja, ó, só uma informação, veja. Para você curtir ainda hoje com a família. Veja, ó. Foram abolidos. Esses acentos aqui, ó. Veja. Antigamente, ó, o verbo para, ó. Para, professor, o verbo foi abolido, ó. Eu vou comer uma pera. Pera, a fruta, substantivo, ó. Foi abolido, ó. Ó. Eu pelo, do verbo pelar, eu pelo, ó. O verbo, ó. Foi abolido, ó. Eu pelo, pelo, ó. Foi abolido, ó. O substantivo pelo. Eu pelo. Ele para estudar, ó. A pera, ó. Polo, substantivo. Então, essas palavras não tem mais esse acento, ó. Perceba, ó. Todas são paroxítonas, ó. A reforma só atingiu as paroxítonas. Então, ó, essas paroxítonas não tem mais esse acento. Então, o pelo vai ser sempre, eu pelo, e o pelo vai ser sempre sem acento. Você vai determinar o contexto para isso. Entenderam? E esse acento aqui, ó. Esse acento aqui, ele é facultativo, ó. Que eu acho isso ridículo, mas fica só entre nós aqui. Ó. Vejam. Ó. Acento facultativo. Que é esse aqui, ó. A forma do bolo. Que poderia ser escrito sem um acento, ó. A forma do bolo. Então, esse acento aqui, ó, ele é facultativo. Esse aí, beleza? Esse acento, ele é facultativo. Para terminarmos esse assunto maravilhoso, somente esse acento. Forma. A forma. Forma. Com acento ou sem. Tanto faz. Facultativo. E esses foram abolidos. Você vai escrever sem um acento. Você vai escrever sem um acento. Mas só para encerrar esse assunto lindo, tinha um negócio chamado de trema. Vixe, trema. Que era aqueles dois pontinhos em cima do U. Quando o U era pronunciado e fraco, ele tinha dois pontinhos em cima. Linguiça, ó. Você escuta mais o I, ó. Linguiça, você escuta mais o I, ó. Mas o U é pronunciado, ó. Linguiça. Esse U fraco tinha dois pontinhos em cima dele, que a gente chama de trema. 50, você escuta mais o E, ó. 50. Esse U é pronunciado, só que ele é fraco. Ele tinha dois pontinhos em cima dele, que é o trema. Então, quando o U desses grupos, que, qui, gué, gui, o U desses grupos, que, qui, gué, gui, quando ele era pronunciado e era fraco, ele tinha dois pontinhos em cima, que era o trema. O trema foi abolido com a reforma. Em português não existe mais o trema. Então, na língua portuguesa, você pronuncia do mesmo jeito, mas você não coloca mais os dois pontinhos, que é o trema. Agora, se o trema é de outra língua, quer dizer, se a palavra é estrangeira e tem um trema, uma palavra alemã, por exemplo, se ela tiver o trema continua, porque não é do português. O trema só foi abolido das palavras em língua
portuguesa. O trema só foi abolido das palavras em língua portuguesa. O trema das outras línguas ainda continua, beleza? O trema ainda continua nas outras línguas, que eu queria dizer. Beleza? É isso. Fiquem com Deus. Paz, discernimento, foco, fé. E vai dar tudo certo. Muito obrigado e a gente se vê. Bom dia, boa tarde.